A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a lição 4. Já sou independente? Os textos sugeridos para a nossa lição de hoje tá lá em Lucas 15, 11 ao 24 e Provérbios 29, 15. Vamos ler o de Provérbios juntos? A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Lucas 15, 11 ao 24 traz uma história sobre o filho pródigo. É uma parábola de Jesus. E lá está escrito que esse filho pegou toda a sua herança com seu pai e viajou para uma terra distante. E nessa terra ele gastou toda a sua herança. E um tempo depois veio uma grande fome ali. E ele ficou sem dinheiro para se alimentar, né? Ficou muito complicado sobreviver. Mas ele conseguiu com um cidadão lá cuidar dos porcos, né? Para ele ser cuidador dos porcos. Ok, ele foi, né? E a fome estava tão grande que ele sentiu vontade, a Bíblia diz, de comer as bolotas que os porcos comiam. Mas aí ele caiu em si, né? E ele disse: os servos do meu pai se alimentam melhor do que eu. Tem ali o pão, né? O vinho ali todos os dias, né? Se eles quiserem. E eu estou aqui nessa situação deplorável. Aí ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, faz-me como um dos teus trabalhadores. Não sou digno mais de ser chamado teu filho, né? Aí ele voltou para casa com esse sentimento, né? Ele estava arrependido. Mas o pai, ao invés como de fazer dele como um servo, ele honrou seu filho, colocou vestes novas, sandálias novas e deu para ele a posição que antes ele tinha, como um filho mesmo, né? E na Bíblia tem outros relatos de filhos que decidiram tomar as decisões por conta própria e acabou que tiveram consequências não muito agradáveis. Vou citar para vocês aqui a história de Sansão. Na verdade, não vou falar sobre a história toda, mas lá no livro de Juízes, no capítulo 14, nos versículos 1 ao 3, conta que Sansão ficou interessado por uma mulher de Tímina. Ele viu essa mulher lá e ela era filha dos filisteus. Ela fazia parte daquele povo. E ele chegou para os pais e disse: pai e mãe, consiga para mim, né, arranje para mim um casamento com aquela mulher, filha dos filisteus, né? E os pais disseram: filho, você não tem outras opções aqui entre a sua família, entre o seu povo, para você ir buscar mulher na terra dos filisteus, né, aqueles incircuncisos? Mas ele disse que gostou dela, que queria ela, porque os olhos dele foram atraídos por ela, né? Então Sansão gostou da aparência daquela mulher, do jeito dela e queria porque queria casar com ela, né? Não atentou para o conselho dos seus pais. E ele descumpriu um mandamento, uma ordem direta do Senhor, que era o que? Não se casar com um povo estranho, né? Os filisteus não serviam a Deus, mas ele queria porque queria se juntar com uma mulher filisteia, né? Então, Sansão é um exemplo de outros exemplos que na Bíblia tem sempre um exemplo para ser aplicado na nossa vida, de um filho que desobedeceu o conselho do seu pai e sofreu com as consequências lá na frente, né? Ele plantou e ele colheu. A gente pode pensar também que todas essas três passagens estão interligadas. Por quê? Porque um filho indisciplinado envergonha a sua mãe, a sua família, né? Então, como filhos, devemos sempre ter em mente de que as nossas decisões podem trazer experiências boas ou ruins para a nossa família. Não só influencia a nossa vida, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor, principalmente a nossa família, o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Vamos lá entrar um pouco para a lição. Vem cá, você já deixou seus brinquedos de lado? Já deixou algumas roupas para trás porque não cabem mais? Ou já olhou para o espelho e viu que tem alguma coisa diferente em você, a sua aparência mudou um pouco? Pois é, essa fase que você está vivendo, né, vocês estão entrando na adolescência, é uma fase marcada por mudanças físicas e mentais,
né? Então, você pode até um dia chegar a dizer ou até mesmo pensar: não sou mais criança, desejando não depender mais dos seus pais, ser independente. Sinto em dizer, felizmente, que esse não é o momento certo para ser independente. O que diz lá em Eclesiastes 3:1? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Cada etapa da sua vida você vivencia segundo o amadurecimento da sua mente e do seu caráter. Se você quiser antecipar essas etapas, você pode colocar tudo a perder. Muitos adolescentes entram no mundo da prostituição, das drogas, do crime, por não ouvir os conselhos dos seus pais e tomar decisões erradas, por se precipitar ao tomar decisões. Sem pressa, viva cada momento hoje de forma a se preparar para vivenciar tudo que Deus já tem reservado para você. E agora é o momento certo para quê? Para você planejar o futuro e conhecer mais a Deus, se aproximar mais dele. Se você deseja fazer uma certa profissão e até desempenhar uma função no reino de Deus, esse é o momento certo de agir, para que tudo que você deseja venha se tornar realidade. Por exemplo, se você já tem em mente uma certa profissão, esse é o momento de estudar, de procurar saber mais sobre ela, né? Focar em algumas disciplinas que é necessário para você atingir esse objetivo, né? Através dos livros, através da escola, dos seus professores, né? Que passam esse ensinamento para você, mas atento, com muita atenção, porque nem tudo que eles dizem está de acordo com o que acreditamos, né? Se há algum choque entre o ensinamento da escola com o ensinamento da palavra de Deus, você não deve deixar isso te influenciar. Peça sempre a Deus para que Ele blinde o seu coração, a blindar o seu coração e a sua mente, para que nenhuma ideologia, filosofia que esteja contrário aos seus ensinamentos possa te influenciar e você sair do caminho do Senhor, dos propósitos que Ele tem já preparado para você, né? E se você deseja desempenhar uma função no reino de Deus, né? Você sonha ser alguma coisa, né? Um pregador, um cantor, uma regente, um porteiro, um obreiro, né? Um pastor. Se você sonha em ser alguma dessas coisas ou outras coisas, intercessor, que é muito importante e necessário, você precisa também buscar a Deus, conhecer a Ele mais, né? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração, consagrar a sua vida, né? Para que você esteja de acordo aos seus ensinamentos, no caminho certo, né? Sem se desviar para a direita ou para a esquerda, por causa de amiguinhos, por causa de ideologias, filosofias que eu já citei aqui. Então você pode dizer: ah, mas eu não penso em nada disso hoje. Eu te pergunto, qual é o seu desejo? Você não deseja ser bem-sucedido um dia? De ajudar a sua família a retribuir tudo aquilo que já fizeram por você? Ou até mesmo estar mais próximo de Deus e levar, né, a sua palavra, transmitir Deus onde quer que você esteja, né? Também honrá-lo com a sua vida, de forma a dar a entender para ele que você depende dele, né? Dizer isso para ele com as suas ações. Então, até para você que não tem nada planejado ainda, mas quer ser alguma coisa um dia, né? Ser bem-sucedido, como eu disse, você precisa seguir esses passos também. Estudar, buscar a Deus, e assim você será muito bem-sucedido. Claro que Deus tem coisas maravilhosas reservadas para você. E elas virão, sim, pela sua misericórdia, pela sua bênção, mas como filhos que amamos a Deus, como filhos que somos gratos por tudo que ele fez por nós, então a gente se dedica a ser pessoas melhores, né? Cristãos melhores. Você pode até dizer um dia: ah, não gosto quando meu pai interfere nas minhas coisas e decisões. Você precisa ver seus pais também como amigos, porque em algum momento, quando seus amigos te abandonarem, caso isso aconteça, os seus pais estarão sempre com você. Eles não vão te abandonar.
Eles são aptos para te ajudar em qualquer decisão. Ainda que eles não tenham vivido quando eram mais jovens, eles têm a maturidade necessária para tomar a melhor decisão. Família é projeto de Deus. Então valorize e respeite o presente que Deus lhe deu. Seus pais são importantes para a construção do seu caráter. São instrumentos de Deus para que você cresça de forma saudável. Para finalizar, viva plenamente essa etapa que você está passando. Não queira adiantar nenhuma, mas viva cada uma no seu tempo, para que você alcance, né, de forma sábia, madura, né, com a mente no lugar, com a cabeça no lugar, tudo aquilo que Deus tem reservado para você, tá? Tenha muito cuidado, ouça os seus pais, ame e respeite esse presente que Deus te deu. Tenha uma boa semana e Deus abençoe. Tchau, tchau.